E aí, pessoal, tudo bem? Que bom! Então, vamos continuar falando da parte de movimento, a parte de máquinas, né? Que a gente começou a falar de máquinas simples. Daqui a pouco, a gente vai falar das máquinas a vapor e as máquinas mais modernas. Mas, para isso, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de máquinas a vapor, a gente está falando de máquinas térmicas. Térmicas é relativo à temperatura. Então, a gente tem que começar a entender temperatura antes de falar dessas coisas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é temperatura? Para entender isso, vamos lembrar uma coisa que, claro, não é novidade nenhuma para vocês. Vocês já veem isso há algum tempo, que é a parte das moléculas, né? Que vocês veem desde o sexto ano, que tudo é feito de moléculas, que a gente usa até como exemplo a água, né? E vamos usar esse exemplo aqui de novo. A água, quando está com baixa temperatura, ela está no estado sólido, e as moléculas de H2O ficam lá, juntinhas uma da outra, se movimentando bem pouco. Quando a água ganha mais temperatura, aumenta a temperatura dela, né? Ela passa para o estado líquido, e no estado líquido, as moléculas de H2O já se movimentam um pouco mais ali, mas continuam uma perto da outra. E a água, quando aumenta mais ainda a temperatura, ela passa para o estado físico de vapor, em que as moléculas de H2O já se movimentam demais e não precisam mais ficar perto uma da outra. Então, o conceito de molécula, eu sei que não é novo para vocês. Dado isso, olha só o que eu estou falando. Temperatura baixa, a molécula mexe pouco. Temperatura média, a molécula mexe bem. Temperatura alta, a molécula mexe muito. Então vamos falar o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação que as moléculas de um corpo têm. É isso. Claro, é causado pelo acúmulo de energia, né? Tem a energia que é a energia térmica, que a gente fala tanto de tipos de energia elétrica, eólica, blá blá blá. Então, a energia térmica é a energia que gera o calor, o que é produzida por calor dos corpos. Então, quanto mais energia térmica um corpo tem, mais as moléculas dele vibram e maior vai ser a temperatura deles. Tudo bem? É isso. A gente tem vários modos de medir a temperatura. Na verdade, a gente mede normalmente só por termômetros, né? Esse termômetro ele pode ser por contato, ele pode ser aqueles de mercúrio, ele pode ser aqueles de infravermelho que o pessoal está usando bastante agora na pandemia. Pode ser vários tipos, tá? E a gente mede a temperatura em várias escalas diferentes. 3 principais, né? A gente usa a escala de Celsius, que a gente mede a temperatura em graus Celsius, mas existem países que usam uma outra, né? Como os Estados Unidos, que usa a temperatura em Fahrenheit, graus Fahrenheit, que é já uma escala completamente diferente da nossa. Ela foi pensada de uma maneira parecida, mas ela é organizada muito diferente. E tem a temperatura Kelvin. A temperatura em Kelvin, não é grau Kelvin, é em Kelvin, tá? Elas não têm graus negativos, né? Meio que a gente consegue teorizar que a menor temperatura em que se chega, ou seja, quando as moléculas da substância estão muito próximas de não ter movimento nenhum, né, seria para a gente a menos 274, menos 273 graus Celsius. Tá? Nessa temperatura é o 0 Kelvin. Kelvin não tem grau negativo. Então, o 0 Celsius para a gente vai ser o 273 Kelvin, né? Porque o nosso menos 273 é o 0 do Kelvin. E vai subindo de um em um igualzinho. Kelvin é uma escala maravilhosa, porque nela não existe temperatura negativa. Isso é bem legal. Só que nenhum país usa Kelvin, não. Kelvin só se usa na física, quando você estuda espaço, essas coisas assim, tá? Existe um cálculo para fazer a conversão dessas escalas termométricas, mas a gente não vai precisar abordar isso aqui. Esse assunto lá para depois, quem quiser. Mas vamos lá. A gente já entendeu então o que é temperatura, essa agitação entre as moléculas. Só que para um corpo aumentar a temperatura, ele tem que receber energia de alguém, né? Ele tem que receber energia térmica de alguém. Ok, como isso vai acontecer? A energia térmica, ela vai estar tentando sempre se equilibrar entre os corpos diferentes. Tá? Na verdade, no universo, ninguém quer ter mais alguma coisa do que o outro. Seja carga elétrica, seja temperatura, seja um monte de coisa. Todo mundo quer estar estável ali no mesmo nível. Então o que acontece? Se você tem um corpo de temperatura elevada e um corpo de baixa temperatura, o que vai acontecer? O corpo de temperatura elevada vai ceder energia térmica para o de baixa temperatura.
Com isso ele vai perdendo e o outro vai ganhando. Aí eles vão chegar numa coisa chamada de equilíbrio térmico, quando os dois corpos vão estar na mesma temperatura, tá bom? E aí, essa energia térmica que flui de um objeto para o outro é o que a gente chama de calor, tá? Isso em física, claro, não confunde com o calor que a gente fala no dia a dia de hoje está calor, não é exatamente a mesma coisa, tá? E em física não existe frio, né? Lembra que altas temperaturas, no nosso dialeto coloquial, né, a gente chama calor de uma temperatura alta e a gente chama frio de uma temperatura baixa. Mas na física só existem diferentes temperaturas. Quem diz se é calor ou frio é o ser vivo que está interpretando aquilo ali. Até porque, pensa numa bactéria que vive num vulcão. Para ela, quando está 40 graus aqui pra gente está morrendo de calor, para ela seria muito frio, entre aspas, né, no dialeto coloquial. Mas no dialeto científico não existe esse calor e frio que a gente fala no nosso dia a dia, na verdade, é altas temperaturas e baixas temperaturas. E o que é calor na física? Calor na física é essa energia térmica que flui de um objeto para o outro. A gente pode dizer, então, que o corpo de maior temperatura está perdendo calor para o de menor temperatura. Ou que o de menor temperatura está ganhando calor do corpo de maior temperatura. Tá? Então, é isso. É tranquilo. Isso não é nenhum mistério, nem nada assim. A nossa sensação de calor e de frio normalmente acontece quando a nossa pele, né, a gente tem nervos especiais que registram essa troca de temperatura. E o nosso cérebro entende que quando esse nervo registra que a gente ganhou calor, o nosso cérebro interpreta como calor, como aquilo está quente. Quando esse nervo registra que a gente perdeu o calor, nosso cérebro interpreta como aquilo está frio. Então, um dia quente é, na verdade, um dia em que o ambiente ao nosso redor está com uma temperatura mais elevada que a gente e a gente está recebendo calor. E um dia frio é o quê? É um dia em que o meio à nossa volta está com uma temperatura mais baixa que a nossa e a gente está perdendo calor para o ambiente. Só isso. Super simples, né? A gente, parece que às vezes as coisas de ciência e de física vão ser super misteriosas e, na verdade, são coisas que estão no nosso dia a dia. É só a gente conseguir explicar bem isso, que fica tranquilo. Ok, mas como que o calor vai fluir assim, né? Vai passar de um corpo para o outro? Então a gente vai começar a estudar agora os mecanismos de transmissão de calor. Eles são 3, tá bom? E eles não são difíceis. O primeiro método é a condução. Condução é quando você encosta em uma coisa, a garrafa que está com água em temperatura um pouco baixa. O que está acontecendo? O calor do meu corpo está fluindo para a garrafa de água porque eu estou encostando nela. É por contato, né? Ou por condução. Tá? O nome correto é condução. Outro exemplo de condução é quando você vai lá mexer o seu chá, mexer o seu café e esquece a colher ali. Quando você vai voltar para beber, a colher está quente. Por quê? Porque o calor foi conduzido ali pela colher de metal. Uma coisa importante na condução é a gente entender que tem materiais que são mais suscetíveis a ganhar calor rapidamente ou menos suscetíveis a ganhar calor rapidamente, que demoram muito para ganhar calor. Por isso que a gente normalmente utiliza, vamos lá, coisa que a gente usa em alta temperatura, tipo cozinhar. A gente não costuma usar uma colher de ferro para cozinhar, né? Ou de metal, né? Ou aço, enfim. Por quê? Porque o ferro, ou metais no geral, ganham temperatura com muita velocidade. E aí você acaba queimando a sua mão. O que a gente usa para cozinhar? A gente usa colheres de madeira ou de silicone, que são materiais que a gente diz que tem um calor específico baixo, né? Eles demoram muito para ganhar e para perder temperatura. Eles trocam temperatura mal com o ambiente, enquanto objetos metálicos normalmente trocam temperatura com bastante facilidade. Tá? Ok, mas já falamos da transmissão de calor por condução. Ainda tem outros 2 modos, tá? O segundo, na verdade, é por convecção. Como que acontece a transmissão de calor por convecção? Também é tranquila, não precisam ficar assustados nem nada. Vamos lá, por convecção, ela normalmente vai acontecer dentro de líquidos ou de gases, tá? Em corpos fluidos, nada sólido. Na convecção, o que vai acontecer? Lembra quando a gente vê formação de ventos, que a gente fala que o ar quente sobe, o ar frio desce? Então, isso já é convecção. A gente já sabe disso desde o 6º ano.
Mas vamos explicar de novo, claro, não vou deixar solto assim para vocês também. Então vamos lá. Normalmente, corpos mais quentes não, com maior temperatura, pelas moléculas se agitarem mais, elas vão se espaçar mais entre elas, vão ficar menos densos. O que é menos denso boia. E os corpos e as partes mais frias daquele líquido, daquele gás, estão com as moléculas mais próximas umas das outras. Então, eles ficam mais densos. O que é mais denso afunda. Então, maior temperatura, menor densidade, boia. Menor temperatura, maior densidade, afunda. E aí vai ficar fazendo o líquido dentro da panela vai ficar fazendo esse movimento aqui, que é o movimento de convecção, que a gente estuda quando fala de surgimento de ventos, né? Isso se o fogo estiver no meio da panela. E se o fogo estiver na borda da panela e a água da borda da panela esquentar primeiro? Em vez de ser assim, então, vai ser assim, tá? Mas sempre fazendo esse movimento circular de convecção, tudo bem? Então, simples também. Isso funciona tanto para gases quanto para líquidos, tá? Para gases, por exemplo, né, tem a formação dos ventos, como exemplo. E agora, terceiro e último método que a gente vai falar é o método de radiação ou irradiação. Eu prefiro usar irradiação para a gente não confundir com a característica física da radiação, de elementos radioativos, tá? Mas como que a energia é transferida por irradiação? Ela é transferida assim quando ela passa de um corpo para o outro, independente de ter matéria entre os dois. Por exemplo, a gente recebe todo o nosso calor do Sol. Só que entre a gente e o Sol tem uma distância imensa e não tem matéria entre a gente e o Sol. O espaço tem vácuo, né? Não tem matéria ali no espaço. Então como é que essa energia térmica vai ficar passando de molécula por molécula para chegar na gente? Não vai, porque não tem moléculas ali para ficar passando a temperatura de uma para outra. Não tem nem como vir por condução, nem por convecção. Essa energia ela vem diretamente pelo vácuo, na forma de uma onda eletromagnética, como se fosse uma radiação mesmo, tá? É a energia que a gente sente, por exemplo, do Sol, ou quando acende uma lâmpada muito forte e o ambiente aquece um pouco por causa disso. A temperatura que a gente está sentindo não é porque a lâmpada está aquecendo o ar. Lembra da convecção? O ar que a lâmpada acende vai para cima, a gente está embaixo. De onde que é esse calor que a gente sente da lâmpada? É da irradiação. Ela está emanando calor. Independente da matéria ao redor dela, ela ainda continua mandando calor na forma de irradiação, tá? Normalmente a irradiação vai ser assim, quando o calor flui direto entre dois corpos, independente de se tem matéria ou não entre eles, tá bom? Gente, então é isso. Nenhum mistério. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tamo aí, beleza? Valeu!